Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, tivemos aí um pequeno recesso, né? Um pequeno descanso e agora vamos às nossas atividades, certo? Estamos iniciando nossa primeira quinzena de agosto, tá? E usando aqui o caderninho ainda, né? A capa verde, nós estamos aqui na quarta unidade, tá? Essa é a quarta unidade que vai ficar nessa quinzena de agosto, tá bom? Eu vou dar uma breve explicação para vocês conseguirem fazer essas atividades. É muito pouquinho, é só prestar bastante atenção, fazer várias leituras, né? Corrigir, revisar que você consegue, tá bom? Vamos lá? A quarta unidade, ela vai começar na página 71, tá? E aqui tá falando sobre elementos da sua casa, do seu bairro, da sua rua. No primeiro exercício aqui da página 71, tá pedindo para você observar elementos naturais que você tem aí na sua casa, no seu quintal, pode ser na sua rua. O que é um elemento natural? A palavrinha natural tá falando. É algo natural, que não foi mexido, né? Que a gente não colocou a mão, que a gente não fez, né? Como o sol, como as nuvens, né? Não colocamos a mão nisso, é naturalmente feito pra gente, né? Então, o que tem de natural na sua casa? Observe e conte pra mim aí nessas linhas, certo? Na 2, tá perguntando se tem mais elementos naturais ou artificiais no seu bairro, na sua casa. Conta pra mim aí, tá? Se tem mais coisas naturais ou mais coisas construídas. Na 3, tem uma menininha chamada Ana que ela fez uma experiência, né, com o seu gatinho, com o seu animal de estimação. Ela fez uma tabelinha, tá? Para saber, observando tudo que aconteceu com o animalzinho dela, tá? Então, vocês olhem aí, leiam bastante com atenção e responda a 5, a 6 e a 7, que é para estar perguntando tudo que a Ana fez com o seu animalzinho de estimação. Na página 73, está pedindo para você fazer a mesma coisa, se você tiver algum, né? Pode ser uma plantinha. E se você não tiver, pergunte a alguém que tenha, né? Como que é o cuidar, né? Dessa coisa aí natural, desse animalzinho, dessa plantinha, tá? Que a pessoa tem, ok? Continuando na página 73, vai estar perguntando para você sobre um animal de estimação. Se você já tem um, é só você contar, tá? Em forma de texto, né? Parágrafos bonitinhos, falando sobre esse animal de estimação. Caso você não tenha, qual você gostaria de ter, né? Alguma coisinha você gostaria de ter. Aí você vai contar, tá bom? Nesse espaço aí. Página 74 vai falar sobre matemática, né? E logo no primeiro exercício, está pedindo para você desenhar um prédio com 4 andares, tá? Então, você vai desenhar nessa malha quadriculada um prédio de 4 andares. Na 2, está perguntando quantos apartamentos tem esse prédio. Se cada andar, né, tem 8 apartamentos. Então, ó, 8, né? 8, 8, 8. Quantos apartamentos tem nesse prédio? Né? É só fazer uma continha. O número 8 tá se, ó, multiplicando, né? Uma dica aí. Bom, na 3 da página 75, tá pedindo assim: se apenas 1/3 dos apartamentos estão ocupados no prédio, quantos estão vagos? 1/3, a gente não aprendeu isso. Você não precisa responder, mas eu vou te dar uma dica. 1/3 eu tenho que dividir aquele número que você achou no 2, eu tenho que dividir por 3, dividir em 3 porções, né? Para me saber quanto é que tem de ocupados. Quando eu descobrir a quantidade de ocupados, eu diminuo do total e vou descobrir os que estão vagos, tá ok? É uma dica. A gente não fez isso, eu tô dando essa dica para ver se você consegue fazer, ok? 4. Aí falando que tem um condomínio, que existe 9 prédios iguais a esse aí que você desenhou. E aqui você respondeu no 2, da quantidade de 1. Ele quer saber o total desse condomínio com 9 prédios. É uma continha que tem que fazer, tá? Na 5 é para você
desenhar, representar, na verdade, o condomínio visto de cima, tá? Visto de cima. Então, você vai desenhar esses prédios, que eles estão dispostos de 3 em 3, em forma de U, tá? E no meio tem uma piscina. Então, desenha aí como vai ficar essa representação, tá? Na 6 também tem mais uma continha para ser feita, tá? É mais ou menos igual a 4, mais ou menos, né? Tem que fazer uma continha aí. Essa eu vou deixar você pensar. Se você não conseguir, não tem problema, tá? Mas pensa um pouquinho, vai pensando mais um pouquinho. Pede ajuda pra mamãe aí, tá? Virando a página 76, nós temos aí para vocês pintarem as legendas. O que tem muito, né? Tem muito, você vai pintar de cinza. Parece um cinza aqui no meu. O que tem pouco é de amarelo. E o que não tem é vermelho, tá? Em relação ao seu bairro. Então, leia com atenção e pinte da maneira correta, tá? Na 8, tá perguntando quantas fichas vocês fizeram de vermelho, né? Que não tem, tá? E na 9 é para você explicar por quê. Por que falta, né? Por que tem pouco, né? Ou vermelho ou amarelo no seu bairro. Por que você acha que não tem? Por que você acha que tem pouco? Tá? É uma justificativa, um parágrafo para você justificar. Na página 77 tem 2 tipos de mapas. E para vocês observarem os dois, tem 2 perguntinhas falando sobre ele. Uma está perguntando se você já esteve nesse lugar, é uma parte de Ribeirão Preto. E o outro está perguntando qual é a diferença entre os dois, tá? Para você explicar. Na página 78, está pedindo para você fazer um mapa. A gente já trabalhou isso. Vocês vão desenhar o seu bairro aí, tá? Do seu jeitinho, como você já desenhou lá no livro. E do seu jeitinho você vai desenhar o seu bairro ao redor da sua casa, né? Você pode desenhar o trajeto da sua casa até a escola, tá? Como você quiser, ok? Na página 79 nós vamos entrar em ciências, tá? Tem aí algumas notícias não muito ruins, né? Mas é a realidade, infelizmente. E tá pedindo para você explicar o que tá acontecendo nesses desenhos aí, nessas notícias tristes, tá? Na página seguinte, 80 e 81, também vai falar uma notícia triste, mas em forma de quadrinho, né? Tem um quadrinho aí, tá? Da turma da Mônica, em que ela tá retratando quase igual aquela outra notícia ali, só que de outra maneira. E aí tem algumas perguntinhas, né? Pra você em relação a esse quadrinho, tá? Que você tem que entender ele, né? Tem algumas mensagens ali, né, que você tem que perceber e responder na página 80 a 81. Na página 82 vai ter uma produção de texto. Essa produção de texto nós já fizemos várias vezes. Lembra? Eu dava tirinha para vocês produziam um texto com começo, meio e fim. Né? Então você vai falar um pouco do personagem, o que ela está fazendo, né? E colocando aí as ideias dessa história em quadrinhos. Não esquece de colocar um título, tá? E revisar o que você escreveu, os parágrafos, as pontuações, tá bom? Vamos seguinte? Página 83. Muito bem. Tá falando aí de problemas ambientais. A gente entrou em ciências ali, em problemas ambientais, com as notícias, a história em quadrinho. Agora está perguntando aqui se o seu bairro tem problemas ambientais. Bom, a gente já conversou em sala de aula, né? Ao redor da nossa escola tem problemas, o nosso bairro tem problemas. Quais são? Eu quero que vocês descrevem aqui. Lá aqui embaixo tem um cartaz, né? Com a palavra dengue, né? Bem grande assim, lógico, então, está falando sobre a dengue. Então, leia com bastante atenção o cartaz que está informando alguma coisa importante, certo? Na página seguinte, está perguntando sobre esse cartaz, tá? O cartaz traz bastante informações, tá? Detalhadas ali, algumas maiores, outras menores, mas traz bastante informação. E na página 84 está perguntando sobre essas informações, tá bom?
Lá no 7, tá pedido para você fazer um cartaz. Não precisa ser igual sobre esse assunto dengue, pode ser outros, né, outros problemas, né, os cartazes colocam problemas e colocam também soluções, né, de alerta para a população, né, geralmente, tá? Então tem um espaçozinho na página 85 para você produzir um cartaz de algum problema que você acha assim errado, tá? Então chame atenção, né, com palavras maiores, coloridos, né, desenhos, propõe alguma ideia, né, alguma solução, tá bom? Capricha, tá? Que eu quero a foto dele, tá bom? E acabou nosso livrinho, tá? Essa foi a última, né, as últimas atividades desse livrinho aqui. Semana que vem tem novidade, tá? Que só semana que vem que eu vou falar, tá bom? Por aqui encerramos. Bons estudos para vocês. E qualquer problema, qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Me chamam, ok? Um abraço para vocês.